Em nome do Pai, e do Filho, e do Espírito Santo. O Senhor esteja convosco. Hoje, com toda a Igreja, celebramos a festa de São Mateus, Evangelista e Apóstolo. Peçamos ao Senhor, como São Mateus, de ouvirmos, sermos capazes de ouvir a voz do Senhor que nos chama a sair de todos os sítios onde estamos sentados para nos pormos a seguir o próprio Jesus, para irmos atrás dele. E um dos sítios onde costumamos estar sentados, costumamos estar imóveis, é do nosso pecado. E Jesus vem e oferece-nos a sua salvação, oferece-nos o perdão dos nossos pecados, se a Ele nos entregamos completamente. Por isso, celebrando a Eucaristia, ao início desta mesma Eucaristia, reconhecemos as nossas faltas de amor para com Deus e para com os irmãos e irmãs. Confesso a Deus Todo-Poderoso e a vós, irmãos, que pequei muitas vezes por pensamentos e palavras, atos e omissões, por minha culpa, minha tão grande culpa, e peço à Virgem Maria, aos anjos e santos, e a vós, irmãos, que rogueis por mim a Deus Nosso Senhor. Deus grande no amor e rico da misericórdia, tenha compaixão de nós, perdoa os nossos pecados e nos conduz à vida eterna.
Oremos. Senhor nosso Deus, que na vossa infinita misericórdia escolheste o publicano Mateus para vosso apóstolo, concedei-nos que, ajudados pelo seu exemplo e intercessão, vos sigamos fielmente e nos entreguemos a vós de todo o coração. Por nosso Senhor Jesus Cristo, vosso Filho, que é Deus convosco na unidade do Espírito Santo. Leitura da Epístola do Apóstolo São Paulo aos Efésios. Irmãos, eu, prisioneiro por causa do Senhor, recomendo-vos que vos comporteis segundo a maneira de viver a que fostes chamados. Procedei com toda a humildade, mansidão e paciência. Suportai-vos uns aos outros com caridade, empenhai-vos em manter a unidade do Espírito pelo vínculo da paz. Há um só corpo, um só Espírito, como existe uma só esperança na vida a que fostes chamados. Há um só Senhor, uma só fé, um só batismo. Há um só Deus e Pai de todos, que está acima de todos, atua em todos e em todos se encontra. A cada um de nós foi concedida a graça na medida em que recebeu o dom de Cristo. Foi Ele que a uns constituiu apóstolos, a outros evangelistas e a outros pastores e mestres, para a perfeição dos cristãos, em ordem ao trabalho do ministério, para a identificação do corpo de Cristo, até que cheguemos todos à unidade da fé e do conhecimento do Filho de Deus, ao estado do homem perfeito, à medida de Cristo, na sua plenitude. Palavra do Senhor. Graças a Deus.
O Senhor esteja convosco. Evangelho de Nosso Senhor Jesus Cristo, segundo São Mateus. Naquele tempo, Jesus ia a passar, quando viu um homem chamado Mateus sentado no posto de cobrança dos impostos, e disse-lhe: segue-me. Ele levantou-se e seguiu Jesus. Um dia em que Jesus estava à mesa em casa de Mateus, muitos publicanos e pecadores vieram sentar-se com ele e os seus discípulos. Vendo isto, os fariseus diziam aos discípulos: por que motivo é que o vosso mestre come com os publicanos e os pecadores? Jesus ouviu-os e respondeu: não são os que têm saúde que precisam do médico, mas sim os doentes. E de aprender o que significa: prefiro a misericórdia ao sacrifício, porque eu não vim chamar os justos, mas os pecadores. Palavra da salvação. Jesus vem verdadeiramente salvar. Jesus realiza o seu nome. Jesus quer dizer Deus salva. E Jesus verdadeiramente salva. Salva e tira-nos de todos os lugares onde permanecemos imóveis. Logo antes do chamamento de Mateus, Jesus cura o paralítico e manda-o ir para a sua casa, dizendo-lhe: os teus pecados estão perdoados. O mesmo acontece com Mateus. Jesus salva perdoando, porque é a maneira e a forma de agir de Deus. Deus não condena, Deus salva. Quem condena somos nós, são os fariseus que, vendo o agir de Jesus, esquecem-se do agir de Deus e pensam só nas regras, nas leis, na lei. Deus é um Deus que salva através do seu perdão. Deus é um Deus que salva através da sua misericórdia. Deus condena sim o pecado, mas quer salvar o pecador. Deus condena o pecado e perdoa o pecador. E foi esta experiência que Mateus experimentou, que viveu e experimentou e que contou a todos quantos encontrou, mas também a todos quantos depois de leram o seu Evangelho. A todos nós que também lemos e ouvimos o Evangelho de Mateus, ou o Evangelho de Jesus Cristo segundo Mateus, melhor dizendo. É esta a certeza de um Deus que vem ao nosso encontro, de um Deus que o próprio Mateus, logo ao início do Evangelho, intitula Emmanuel, Deus conosco, realizando a profecia de Isaías, realizando-se em Jesus a profecia de Isaías. Nós devemos dispor-nos a escutar, a querermos escutar a voz de Jesus que passa junto de nós, junto da vida de cada um de nós, nos lugares, como dizia ao início, onde cada um de nós está sentado, permanece sentado. E dispondo-nos a escutá-lo, ouvir a sua voz que nos chama para o lugar que é o lugar de cada um de nós, que é o lugar daquele que vai atrás de Jesus. E isso é ser discípulo. Discípulo nos Evangelhos é sempre aquele que vai atrás de Jesus. É aquele que se dispõe a ir atrás de Jesus. E não importa a história que cada um de nós tem, não importa
a história de pecado que tem. O importante é acolher o desafio de Deus, acolher o convite de Jesus a sermos discípulos e discípulas, a estarmos sempre atrás dele. Porque realmente o nosso Deus é um Deus de misericórdia, um Deus que nos ama a todos da mesma forma, mas que derrama o seu amor, sobretudo, aqueles que mais precisam. Não é porque ama mais uns que outros, mas porque dá atenção àqueles que mais precisam, ou porque estão longe dele, ou porque simplesmente fazem de conta que ele não existe. E Mateus é um destes que vive longe de Deus, pelo aquilo que faz, por aquilo que... Mas é exatamente a ele que Deus vem ao seu encontro, que Deus vê, não como nós costumamos ver, mas que vê interiormente, vê na profundidade e chama. Chama Mateus, chama cada um de nós. Disponhamos então a deixar-nos chamar por Deus e, chamados por Deus, a trabalharmos sempre e cada vez mais para a unidade. Esse é o desafio que Paulo deixa à comunidade de Éfeso, que o texto que ouvimos, as palavras que ouvimos, é do capítulo 4 da Epístola aos Efésios, em que Paulo desafia os cristãos de Éfeso, mas também cada um de nós, a trabalharmos sempre e cada vez mais para a unidade. A Igreja não é feita de discórdias, é feita da unidade de um só Deus que nos ama, de um Deus que nos chama a ser filhos e filhas através do mesmo batismo. E apesar de sermos todos diferentes, somos chamados a viver essa mesma unidade. Apesar de cada um de nós termos dons diferentes, somos todos convidados, desafiados a colocar esses mesmos dons ao serviço de todos, ao serviço da comunidade e assim criar unidade. Deixamos-nos então interpelar por Jesus que vem ao nosso encontro, por Jesus que passa na vida de cada um de nós. Sintamos o seu perdão e a sua misericórdia e, sentindo-nos perdoados e tocados pela sua misericórdia, possamos também fazer o mesmo com quantos e quantas encontramos no caminho da nossa vida. Irmãos e irmãs, na festa de São Mateus, apóstolo e evangelista, elevemos os nossos corações para Deus, fonte de toda a luz, que nos chamou à verdadeira fé. E oremos pelo seu povo, dizendo: lembrai-vos, Senhor, da vossa Igreja. Pela Santa Igreja de Deus, para que viva em plenitude e anuncie com fidelidade o Evangelho que recebeu de São Mateus, oremos, irmãos. Lembrai-vos, Senhor, da vossa Igreja. Pelo Papa, pelo nosso Bispo, pelos presbíteros e diáconos, para que, conduzidos pelo Espírito Santo, sigam em tudo os passos do Senhor. Oremos, irmãos. Lembrai-vos, Senhor, da vossa Igreja. Pelos governantes da nossa pátria, para que trabalhem sem desânimo pela paz e bem-estar dos cidadãos. Oremos, irmãos. Lembrai-vos, Senhor, da vossa Igreja.
pelos cristãos chamados a servir em lugar de responsabilidade, para que procedam com humildade e mansidão, preferindo a misericórdia ao sacrifício. Oremos, irmãos. Lembrai-vos, Senhor, da vossa Igreja. Pelos membros desta comunidade, para que o Senhor esteja a seu lado e os leve a proclamar com a vida do Evangelho. Oremos, irmãos. Lembrai-vos, Senhor, da vossa Igreja. Pelos nossos irmãos que já partiram deste mundo, para que o Deus de toda a graça e fortaleza lhes dê a eterna glória em Jesus Cristo. Oremos, irmãos. Lembrai-vos, Senhor, da vossa Igreja. Senhor nosso Deus, dai-nos a graça de sermos testemunhas do Evangelho, pelo qual São Mateus deu a vida, e por sua intercessão e auxílio, fazei crescer a vossa Igreja na unidade e na paz. Por Cristo nosso Senhor. Oremos juntos para que o nosso sacrifício seja aceito por Deus Pai Todo-Poderoso. Nós vos apresentamos, Senhor, as nossas ofertas e orações ao celebrarmos a festa de São Mateus e vos pedimos que olheis com bondade para a vossa Igreja, cuja fé alimentastes com a pregação dos apóstolos. Por nosso Senhor Jesus Cristo, vosso Filho, que é Deus convosco na unidade do Espírito Santo. O Senhor esteja convosco. Corações ao alto. Demos graças ao Senhor nosso Deus. Senhor Pai Santo, Deus de amor e misericórdia, é verdadeiramente nosso dever, é nossa salvação, dar-vos graças sempre em toda a parte. Pastor eterno, não abandonais o vosso rebanho, mas sempre o guardais e protegeis por meio dos santos apóstolos, para que seja conduzido através dos tempos pelos mesmos chefes que puseste à sua frente, como representantes do vosso Filho Jesus Cristo.
Por isso, com os anjos e os arcanjos e todos os coros celestes, proclamamos a vossa glória, cantando numa só voz. Vós, Senhor, sois verdadeiramente santo, sois a fonte de toda a santidade. Santificai estes dons, derramando sobre eles o vosso Espírito, de modo que se convertam para nós no corpo e sangue de nosso Senhor Jesus Cristo. Na hora em que ele se entregava para voluntariamente sofrer a morte, tomou o pão e, dando graças, partiu-o e deu aos seus discípulos, dizendo: Tomai todos e comei. Isto é o meu corpo, que será entregue por vós. De igual modo, no fim da ceia, tomou o cálice e, dando graças, deu aos seus discípulos, dizendo: Tomai todos e bebei. Este é o cálice do meu sangue, o sangue da nova e eterna aliança, que será derramado por vós e por todos para a remissão dos pecados. Fazei isto em memória de mim. Mistério da fé. Celebrando agora, Senhor, o memorial da morte e a ressurreição de vosso Filho, nós vos oferecemos o pão da vida e o cálice da salvação. E vos damos graças porque nos admitis à vossa presença para vos servir nestes santos mistérios. Humildemente vos suplicamos que, participando no corpo e sangue de Cristo, sejamos reunidos pelo Espírito Santo num só corpo. Lembrai-vos, Senhor, da vossa Igreja dispersa por toda a terra e tornai-a perfeita na caridade, em comunhão com o Papa Francisco, o nosso Bispo António e todos aqueles e aquelas que estão ao serviço do vosso povo. Lembrai-vos também dos nossos irmãos e irmãs que adormeceram na esperança da ressurreição e de todos aqueles que na vossa misericórdia partiram deste mundo. Admiti-os na luz da vossa presença. Tende a misericórdia de nós, Senhor, e dai-nos a graça de participar na vida eterna com a Virgem Maria, Mãe de Deus, com São José, seu esposo, com São Mateus, os bem-aventurados apóstolos, com os santos Francisco e Jacinta Marto e todos os santos que desde o princípio do mundo viveram na vossa amizade, para cantarmos os vossos louvores por Jesus Cristo, vosso Filho. Por Cristo, com Cristo e em Cristo, a vós, Deus Pai Todo-Poderoso, na unidade do Espírito Santo, toda a honra e toda a glória, agora e para sempre.
Porque somos e nos chamamos filhos e filhas de Deus, digamos com toda a confiança: Pai nosso, que estais nos céus, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino. Seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoai-nos as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. E não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal. Livrai-nos de tudo aquilo que nos afasta de vós, Senhor, e dai ao mundo a paz em nossos dias, para que, ajudados pela vossa misericórdia, sejamos sempre livres do pecado e de toda a perturbação, enquanto esperamos a vinda gloriosa de Jesus Cristo, nosso Salvador. Senhor Jesus Cristo, que dissestes aos vossos apóstolos: deixo-vos a paz, dou-vos a minha paz. Não olheis aos nossos pecados, mas à fé da vossa Igreja. E dai-lhe a união e a paz segundo a vossa vontade, vós que sois Deus com o Pai, na unidade do Espírito Santo. A paz do Senhor esteja sempre convosco. Felizes os convidados para a ceia do Senhor. Eis o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Senhor, não sou digno de entreis de numerar, mas dizei-me a palavra, vai ser salvo. O corpo de Cristo. Na deslocação para comungar, todos devemos guardar a distância de segurança. A Sagrada Comunhão será distribuída apenas na mão.
secretos, para ser fiel até ao fim. Dai-me entendimento para guardar a vossa lei e para a cumprir de todo o coração. Jesus Cristo, ontem e hoje e por toda a eternidade. Jesus Cristo, ontem e hoje e por toda a eternidade. Oremos. Senhor, que nos fizeste participar na alegria de São Mateus, ao receber à sua mesa o Salvador, alimentai-nos sempre com o pão de Cristo, que veio chamar à salvação não os justos, mas os pecadores. Por nosso Senhor Jesus Cristo, vosso Filho, que é Deus convosco na unidade do Espírito Santo. O Senhor esteja convosco. Abençoe-vos Deus Todo-Poderoso, Pai, Filho e Espírito Santo. Ide em paz e o Senhor vos acompanha.